O cursor piscava na tela do meu laptop. Ele zombava de mim com seu ritmo constante. Eu tentava lembrar o que estava digitando antes de Mateo passar pela minha mesa de novo. Pela terceira vez em 20 minutos, o que não era incomum. Mas hoje parecia diferente. Hoje ele parou todas as vezes. Sua presença era um peso tangível que deixava o ar do meu pequeno escritório mais rarefeito. Eu deveria estar finalizando as métricas da campanha para nosso último lançamento. Mas meu cérebro virou estática no momento em que o perfume dele entrou pela minha porta. Era algo caro e sombrio, que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal. Meus dedos pairavam sobre o teclado. A planilha precisava de atenção. A apresentação precisava de polimento. Tudo precisava ser perfeito, porque Mateo Christensen exigia perfeição. E nos 8 meses em que trabalhei como sua executiva de marketing, aprendi que falhar não era uma opção. Do lado de fora da janela do meu escritório, a chuva de novembro de Copenhague pintava o vidro com riscos diagonais. O tempo combinava com meu humor cinzento, incerto, preso entre o que eu queria ignorar e o que não conseguia parar de notar. Nome. A voz dele veio da minha porta e eu dei um pulo. Minha mão bateu na minha caneca de café. O líquido frio transbordou pela borda e escorreu pelo meu pulso. Sr. Christensen. Peguei um guardanapo, limpando a bagunça enquanto tentava parecer calma. Tentava ignorar como meu pulso tinha disparado simplesmente porque ele disse meu nome daquele jeito. Baixo, deliberado, como se estivesse saboreando cada sílaba. Ele entrou no meu escritório sem ser convidado, o que era típico. Mateo não pedia permissão. Ele se movia pelos espaços como se fossem dele. O que tecnicamente era verdade, já que ele era dono deste prédio inteiro e dos outros 3 que abrigavam seu império de negócios. Mas era mais do que isso, era a maneira como ele se portava, alto, cabelo escuro penteado com uma precisão casual. Ternos tão perfeitamente ajustados que pareciam ter sido costurados diretamente em seu corpo. A apresentação da conta Hansen. Ele se aproximou da minha mesa, ficando perto demais para ser profissional. Você vai apresentá-la amanhã. Eu pensei que o Casper estava... Casper não está mais na conta. Os olhos cinzentos de Mateo se fixaram nos meus e eu me senti paralisada. Você vai cuidar disso. Preciso de alguém em quem eu possa confiar para representar nossa marca com precisão. Minha boca secou. A conta Hansen era gigantesca. Uma rede de hotéis querendo renovar toda a sua divisão de luxo. Casper Rasmussen vinha se preparando há semanas. E agora, 24 horas antes da apresentação, eu estava assumindo. Eu consigo fazer, ouvi a mim mesma dizer, embora o pânico já estivesse subindo pela minha espinha. Vou precisar de acesso aos arquivos do Casper. Já estão na sua pasta compartilhada. Ele olhou para a tela do meu computador, depois de volta para mim. Você vai trabalhar até tarde hoje à noite. Eu vou ficar para responder a qualquer pergunta. Não era uma oferta, era uma declaração de fato. Isso não é necessário, Sr. Christensen. Eu posso... Estarei no meu escritório. Ele se virou para sair, depois parou na minha porta. E nome, use o terno azul marinho amanhã, aquele com o paletó ajustado. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Ele tinha notado o que eu vestia. Pensei que tinha sido cuidadosa em manter uma distância profissional. Em tratá-lo como qualquer outro chefe. Apesar do jeito que meu estômago revirava toda vez que ele me olhava com aqueles intensos olhos cinzentos. Depois que ele saiu, fiquei sentada, paralisada por 1 minuto inteiro. Então me forcei a abrir a pasta compartilhada. Os arquivos de Casper eram impecáveis, detalhados. Exatamente o que eu precisava. Mas por baixo do alívio havia uma pergunta que eu vinha evitando há meses. Por que Mateo me colocava em projetos de última hora? Por que ele encontrava motivos para me manter até tarde? Por que ele se importava com o terno que eu usava? Afastei esses pensamentos e mergulhei na apresentação. Às 7 da noite o escritório já estava vazio, exceto por Mateo e eu. Eu podia ouvi-lo ocasionalmente em ligações, sua voz atravessando as paredes. Eram rajadas de dinamarquês rápido que aprendi a reconhecer como negociações de negócios. Às vezes, eu ouvia frases em italiano misturadas, resquícios da herança de sua mãe. Elas só apareciam quando ele estava particularmente frustrado ou focado. Às 9, finalmente me levantei para me espreguiçar. Minhas costas doíam por horas curvadas sobre planilhas. Meu escritório parecia abafado. O sistema de aquecimento era eficiente demais para o trabalho noturno.
Eu tinha tirado meu cardigan horas atrás. Estava trabalhando apenas com minha blusa creme simples e saia lápis. Eu estava pegando minha garrafa de água quando Mateo apareceu na minha porta novamente. Desta vez, sua gravata estava afrouxada, seu paletó descartado em algum lugar. O botão de cima da sua camisa estava desabotoado. Eu vi um vislumbre de sua clavícula antes de forçar meu olhar de volta para o seu rosto. Como está indo? Ele entrou e eu me tornei hiperconsciente de como o prédio estava vazio, de como estávamos sozinhos. Bem, acho que estruturei os pontos principais. Só preciso refinar o discurso de encerramento. Ele contornou minha mesa para olhar minha tela, parando ao meu lado, perto demais. Eu podia sentir o calor que irradiava dele. Podia sentir aquele perfume novamente, misturado com algo mais terroso, seu próprio cheiro. Esta sessão. Ele se inclinou para a frente, apontando para minha tela. Seu braço roçou no meu e uma eletricidade percorreu meu corpo. Você está sendo muito cautelosa. A Hansen quer ousadia. Eles querem transformação. Seu dedo traçou o texto e eu me vi observando sua mão. Forte, capaz, com um anel de sinete no dedo mínimo direito que eu sabia ser uma herança de família. Havia uma pequena cicatriz em seus nós dos dedos, sobre a qual passei mais tempo do que deveria me perguntando. Reescreva este parágrafo. Ele se endireitou, mas não se afastou. Mostre a eles que não estamos apenas atualizando sua imagem, estamos revolucionando sua posição no mercado. Eu assenti, sem confiar na minha voz. Ele estava tão perto que eu poderia contar seus cílios se tivesse coragem de olhar para cima. Você está nervosa. Não era uma pergunta. É uma conta grande. Não é por isso que você está nervosa. Sua voz ficou mais baixa. Você está nervosa porque estou muito perto de você. Minha respiração ficou presa. Sr. Christensen. Mateo. Ele não se afastou. Quando estamos só nós dois, me chame de Mateo. Isso não seria apropriado. Apropriado. Ele testou a palavra como se fosse estrangeira. Você trabalha para mim há 8 meses, nome. Você nunca me chamou pelo meu primeiro nome. Nunca nem escapou uma vez. Porque escapar significaria reconhecer algo que eu não podia me dar ao luxo de reconhecer. Que em algum lugar entre os prazos exigentes e seu escrutínio intenso, eu tinha desenvolvido sentimentos que iam muito além do respeito profissional. Eu deveria terminar isso. Gesticulei vagamente para o meu computador. A apresentação pode esperar 5 minutos. Ele passou por mim, fechando meu laptop com uma lentidão deliberada. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você responda honestamente. Meu coração martelava contra minhas costelas. O quê? Por que você bloqueou Mads Larson nas redes sociais na semana passada? A pergunta me atingiu como água fria. Como ele sabia disso? Mads era meu ex-namorado da universidade. E sim, eu finalmente o tinha bloqueado depois de 2 anos de mensagens intermitentes que me deixavam desconfortável. Mas, como Mateo, eu monitoro potenciais ameaças à segurança dos meus funcionários. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas algo brilhou em seus olhos. Quando alguém contata repetidamente uma das minhas executivas depois de ser pedido para parar, eu noto. Ele não é uma ameaça, ele é apenas persistente. Tentei recuar, mas minha cadeira me bloqueou. É pessoal, não afeta meu trabalho. Tudo sobre você afeta seu trabalho. A intensidade em sua voz me fez olhar para cima, e eu me arrependi imediatamente. Seu olhar era sombrio, focado, como se eu fosse um problema que ele estava tentando resolver. Você tem estado mais distraída do que o normal. Mais do que o normal? Um tom de defesa surgiu na minha voz. Eu completo todos os projetos antes do prazo. Minhas campanhas consistentemente superam as projeções. Se você está insinuando... Não estou criticando o seu trabalho. Ele me interrompeu gentilmente. Estou perguntando se você está bem. A preocupação em sua voz me desarmou. Mateo Christensen, notório por suas táticas de negócios implacáveis, temido pelos concorrentes, conhecido por destruir carreiras com uma única frase, estava perguntando se eu estava bem. Estou bem, consegui dizer. Mads e eu namoramos por 4 anos. Terminamos há 2 anos. Ele tem dificuldade em aceitar o fim, mas eu lidei com isso bloqueando-o, estabelecendo um limite. Encarei seus olhos, o que é saudável e apropriado. Algo que poderia ter sido aprovação cruzou seu rosto. Bom,
O silêncio se estendeu entre nós, pesado com coisas não ditas. Eu me dei conta de como era tarde, de como o prédio parecia vazio, de como aquele momento era íntimo, apesar da iluminação fluorescente e dos móveis de escritório. Você deveria ir para casa, Mateo disse finalmente, mas ele não se moveu. Está tarde. Você ainda está aqui. Eu estou sempre aqui. Um toque de cansaço atingiu sua voz. A empresa não dorme. Eu não tenho esse luxo. Pela primeira vez notei as sombras sob seus olhos, a leve tensão em sua mandíbula. Mateo projetava invencibilidade, mas estando tão perto, eu podia ver as rachaduras na armadura. A apresentação será perfeita, eu disse suavemente. Obrigada por confiar em mim com isso. Ele me estudou por um longo momento. Eu confio em pouquíssimas pessoas, Nomi. Você é uma delas. Então ele recuou, pegou seu paletó de onde aparentemente o havia jogado sobre minha cadeira extra e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali por vários minutos depois que ele se foi. Tentei acalmar minha respiração, tentando me convencer de que a conversa tinha sido normal, profissional, nada para analisar. Mas minhas mãos tremiam enquanto eu guardava meu laptop. Peguei o trem para para meu pequeno apartamento em Nørrebro. Os arquivos da apresentação estavam carregados no meu tablet para uma revisão final. O frio de novembro atravessou meu casaco enquanto eu caminhava da estação. E me peguei pensando no escritório de Mateo. Sempre perfeitamente climatizado, sempre confortável. Meu apartamento estava escuro quando entrei. Minha colega de quarto, Sophie, estava visitando a família em Aalborg, então eu tinha o espaço só para mim. Eu deveria ter me sentido aliviada. Em vez disso, o vazio parecia opressivo. Troquei de roupa, vestindo algo confortável, fiz um chá de camomila e me acomodei no meu sofá gasto com meu tablet. Mas antes de abrir os arquivos da apresentação, cometi um erro. Abri o Instagram. Minha última postagem era do fim de semana passado. Uma foto que Sophie tirou de mim em um café, rindo de algo fora da câmera. Eu parecia feliz nela, relaxada de um jeito que raramente me sentia no trabalho. O suéter creme que eu usava realçava o calor dos meus olhos castanhos. E por uma vez, minha expressão perpetuamente ansiosa havia se suavizado em algo quase pacífico. A postagem tinha as curtidas e comentários usuais de amigos, mas um comentário postado há 3 horas fez meu estômago despencar. Schmads Larsson. Sinto sua falta. Deveríamos conversar. Fiquei olhando para as palavras, sentindo a mistura familiar de culpa e irritação. Mads tinha sido meu primeiro relacionamento sério, e terminar tinha sido doloroso para nós dois. Mas eu tinha sido clara. Queríamos coisas diferentes. Ele queria segurança e rotina. Eu queria crescimento, mesmo que crescimento significasse incerteza. Bloqueá-lo na semana passada tinha sido empoderador. Vê-lo contornar isso comentando publicamente parecia uma violação. Eu estava prestes a deletar o comentário quando uma nova notificação apareceu. E Mateo Christensen respondeu. Minha garota. Minha respiração parou. Mateo tinha Instagram. Eu nunca o tinha visto usar redes sociais. Sua empresa tinha contas oficiais. Mas eu presumi que ele delegava tudo isso à equipe de comunicação. No entanto, aqui estava seu perfil verificado, poucas postagens, milhares de seguidores, e um comentário na minha foto que tinha acabado de explodir minhas fronteiras profissionais cuidadosamente mantidas. Minha garota. 2 palavras que mudaram tudo. Eu não dormi. Como poderia, quando aquelas 2 palavras continuavam se repetindo em minha mente como uma falha na realidade? Minha garota, postado publicamente, onde qualquer um poderia ver. Meus colegas, meus amigos, meu ex-namorado que havia provocado toda essa confusão. Às 6 da manhã, desisti de descansar e tomei um banho, meus movimentos mecânicos. O terno azul marinho que Mateo havia mencionado estava no meu armário. E me peguei olhando para ele com uma mistura de ressentimento e algo mais complicado. Ele tinha notado este terno especificamente, o que significava que ele estava prestando atenção no meu guarda-roupa, catalogando detalhes que eu pensei ter mantido invisíveis. O paletó ajustado abraçava meu corpo perfeitamente, profissional, mas inegavelmente feminino. Combinado com uma blusa de seda e saltos modestos, eu parecia capaz, confiante, como alguém que poderia apresentar uma conta de milhões de coroas sem que sua voz tremesse.
Como alguém que poderia confrontar seu chefe sobre cruzar limites. Meu telefone vibrou enquanto eu aplicava uma maquiagem mínima. Uma mensagem de Sophie. Mateo Christensen te chamou de minha garota. O que está acontecendo? Eu ignorei. Lidar com o interrogatório de Sophie mais tarde. O prédio do escritório parecia diferente na luz da manhã. Todo de vidro e aço, imponente. O império de Mateo tornado tangível. Eu estava tão focada em sobreviver a cada dia que nunca tinha realmente considerado o que significava trabalhar para um homem como ele. O poder que ele exercia não apenas nos negócios, mas nos espaços sombrios onde os negócios se cruzavam com coisas que as pessoas não discutiam abertamente. Eu tinha ouvido sussurros, rumores sobre as conexões de sua família, sobre acordos feitos em salas cheias de fumaça, sobre concorrentes que de repente decidiram se mudar. Nada concreto, nada que eu pudesse apontar e dizer, isto é prova. Mas os sussurros existiam, carregados pelo mesmo vento que trazia sua reputação de implacável. E agora ele tinha me reivindicado publicamente. Cheguei às 7h30 e encontrei o escritório já fervilhando de atividade. Meus colegas olhavam para mim enquanto eu passava. Suas expressões variavam de curiosas a invejosas e preocupadas. Aparentemente, todos tinham visto o comentário no Instagram. Nikolai Peterson, o braço direito de Mateo, me parou do lado de fora do meu escritório. Ele era uma montanha de homem com olhos gentis que pareciam incongruentes com sua aparência intimidadora. Homem? Sua voz era suave. O Sr. Christensen quer vê-la antes da apresentação da Hansen. 9h, no escritório dele. Sobre a apresentação, ele não especificou. A expressão de Nikolai era cuidadosamente neutra. Mas eu me prepararia para múltiplos tópicos. Depois que ele saiu, tranquei a porta do meu escritório e me permiti exatamente 3 minutos para entrar em pânico. Minha respiração ficou rápida e superficial, minhas mãos tremendo enquanto eu agarrava a borda da minha mesa. O que eu estava fazendo? Eu deveria marchar até o escritório de Mateo agora mesmo e exigir que ele se explicasse. Ou eu deveria pedir demissão. Ou eu deveria... Uma batida interrompeu minha espiral. Nome! A voz de Sophie filtrou pela porta. Deixe-me entrar. Eu destranquei e encontrei minha melhor amiga segurando 2 cafés e parecendo determinada. Sophie Hansen, sem parentesco com a rede de hotéis, ela sempre esclarecia. Era tudo o que eu não era. Ousada, franca, sem remorsos. Fomos designadas como colegas de quarto durante a universidade e éramos inseparáveis desde então. Você parece que vai vomitar. Ela me entregou um café. Beba, respire, fale. Eu não posso falar sobre isso. Ele te chamou de minha garota em uma postagem pública no Instagram. Sophie fechou a porta do meu escritório atrás dela. Isso não é uma situação de não posso falar sobre isso. Isso é uma situação que requer um debriefing imediato. Afundei na minha cadeira. Eu não sei o que isso significa. Significa que seu chefe insanamente gato e assustadoramente poderoso acabou de te reivindicar publicamente. Sophie se empoleirou na minha mesa. A questão é, como você se sente sobre isso? Como eu me sentia? Confusa, apavorada, exultante, como se eu tivesse sido vista de uma maneira que eu estava tentando evitar ser vista por 8 meses. Ele não tem o direito, comecei. Será que não? Sophie interrompeu gentilmente. Nome, eu vi você fingir não notar como ele te olha, como ele encontra desculpas para te manter até tarde, como ele aparece onde quer que você esteja no prédio, como se fosse magneticamente atraído para sua localização. Isso é só... Ele é detalhista com o trabalho. Ele quer que as coisas sejam feitas corretamente. Ele quer você. A voz de Sophie era pragmática. E a menos que eu esteja lendo completamente errado os últimos 8 meses, você também o quer. Abri a boca para negar, depois a fechei novamente. Qual era o sentido de mentir para Sophie? Ela me conhecia muito bem. Não importa o que eu quero, eu disse finalmente. Ele é meu chefe. Existem regras. Mateo Christensen não segue as regras dos outros. Sophie se levantou, apertando meu ombro. A questão é, você tem a coragem de parar de se esconder atrás das suas? Depois que ela saiu, passei a próxima hora aperfeiçoando a apresentação da Hansen. Me enterrei no trabalho porque o trabalho era seguro. O trabalho fazia sentido. O trabalho não exigia que eu examinasse sentimentos que eu vinha suprimindo desde minha 3ª semana de emprego.
Foi quando Mattel ficou até tarde para me ajudar a depurar uma crise de campanha. E eu vislumbrei a mente brilhante e focada por trás do exterior intimidador. Às 8h50, juntei meus materiais e fui para o escritório de Mattel no último andar. A mesa de sua assistente estava vazia. Ela não chegava antes das 9, então bati diretamente na porta dele. Entre. Ele estava de pé junto às suas janelas do chão ao teto, com as mãos nos bolsos, olhando para Copenhague. A luz da manhã tornava seu cabelo escuro quase bronze, destacando os planos nítidos de seu rosto. Ele usava outro terno impecável, cinza carvão hoje, e me peguei lembrando das palavras de Sophie. Insanamente gato. Nome? Ele se virou e seus olhos percorreram meu corpo lentamente, catalogando o terno azul marinho. Perfeito. Você queria me ver antes da apresentação? Sim. Ele se moveu para sua mesa, encostando-se nela casualmente. Casual demais, como se estivesse tentando parecer relaxado quando cada linha de seu corpo irradiava tensão. Sobre ontem à noite. Meu estômago se contraiu. O comentário no Instagram. Sim, foi inapropriado. Forcei firmeza na minha voz. Cruzou limites profissionais e me colocou em uma posição desconfortável. Preciso que você o delete e se abstenha de... Não. A única palavra me parou fria. Não, repeti. Não vou deletar. Ele cruzou os braços. E não vou me desculpar por isso. A raiva explodiu no meu peito, quente e súbita. Você não pode simplesmente... Você não tinha o direito. Seu ex-namorado comentou na sua foto dizendo que sentia sua falta. A voz de Mattel era controlada, mas algo perigoso se escondia por baixo. Depois que você o bloqueou, depois que você estabeleceu um limite, ele violou esse limite publicamente e eu respondi, reivindicando posse de mim, deixando claro que você não está disponível. Ele se afastou da mesa, movendo-se em minha direção. Há uma diferença. Não na forma como parece para todos neste escritório. Minha voz se elevou apesar dos meus esforços para manter a calma. Não na forma como me faz parecer para os clientes, para os colegas. Como isso te faz parecer? Como se eu fosse sua... Como se... Eu não consegui terminar a frase. Como se você fosse minha. Ele diminuiu a distância entre nós. É isso que te incomoda, Nomi? A implicação ou o fato de que é verdade? Não é verdade. Eu sou sua funcionária. É só isso. Será? Seus olhos cinzentos me prenderam. Então por que você evita me olhar durante as reuniões? Por que você sai das salas no momento em que eu entro nelas? Por que suas mãos tremem toda vez que eu chego perto demais? Por que você me apavora? Eu queria dizer. Porque sinto coisas por você que não tenho o direito de sentir. Porque quando você me olha como está me olhando agora, eu esqueço todas as objeções razoáveis que já tive. Isso é inapropriado, consegui dizer. Eu poderia relatar isso ao RH. Poderia. Ele não recuou. Você não vai. Você está tão confiante. Eu sou tão observador. Sua voz suavizou um pouco. Eu te conheço, Nomi, melhor do que você pensa. Eu sei que você fica até tarde não porque eu peço, mas porque você se perde no trabalho. Eu sei que você prefere chá a café, mas bebe café porque é o que está disponível na copa. Eu sei que você toca o anel da sua avó quando está nervosa. Seu olhar caiu para minha mão direita, onde eu estava de fato girando a delicada aliança de ouro que nunca tirava. Eu sei que você é brilhante e subestimada e tão cuidadosa em não deixar ninguém ver quem você realmente é. Minha garganta se apertou. Pare. Por quê? Porque estou dizendo coisas que você não quer ouvir? Ou porque você passou 8 meses fingindo que não sente o que eu sei que você sente? Você não sabe o que eu sinto. Então me diga que estou errado. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir sua respiração. Diga-me que você não pensa em mim quando está sozinha. Diga-me que você não percebe quando estou te observando. Diga-me que a ideia de ser minha não envia calor por todo o seu corpo. Eu não consegui. Deus me ajude. Eu não conseguia mentir com ele me olhando daquele jeito. Isso não pode acontecer, sussurrei em vez disso. Você é meu chefe. Existem regras. Eu não me importo com regras. Sua mão se ergueu, os dedos deslizando ao longo da minha mandíbula sem realmente tocar. Eu me importo com você. A confissão pairou entre nós, pesada de implicações.
Minha mente correu por objeções, a dinâmica de poder, as consequências profissionais, as complicações. Mas meu corpo já tinha tomado sua decisão, balançando em direção a ele como uma bússola encontrando o norte. Mateo, seu nome soou estranho na minha língua. Íntimo. Eu não posso perder este emprego. Eu não posso. Você nunca vai perder este emprego. Sua voz era feroz. Não enquanto eu estiver respirando, mas eu preciso saber. É apenas o emprego que você tem medo de perder? Ou é outra coisa? Que outra coisa? Minhas paredes cuidadosamente construídas. Minha segurança e distância emocional. A pessoa que eu me convenci que precisava ser profissional, intocável, segura. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele vibrou. Ele olhou, a frustração piscando em seu rosto. A equipe da Hansen chegou mais cedo. Eles estão na sala de conferências. Ele recuou e eu senti a ausência de sua proximidade como uma perda física. Nós terminaremos esta conversa mais tarde. Mais tarde, Nomi. Sua voz carregava uma promessa e um aviso. Depois que você os deslumbrar com sua apresentação. A apresentação para a Hansen foi impecável. Apresentei com uma confiança que não sentia inteiramente, canalizando o nervosismo em energia. Os executivos do hotel assentiam com aprovação. Mateo sentou-se na cabeceira da mesa de conferências, sua expressão neutra. Mas eu senti sua atenção em mim o tempo todo, acompanhando meus movimentos, notando quando eu improvisava, apoiando silenciosamente. Quando terminei, o próprio Sr. Hansen se levantou para apertar minha mão. Trabalho brilhante, senhorita Thompson. Exatamente a perspectiva nova que precisávamos. Depois que eles saíram, meus colegas me parabenizaram. Casper Rasmussen, o executivo que eu substituí na conta, se aproximou com um sorriso tenso. Bela apresentação, disse ele, embora seus olhos estivessem frios. O Sr. Christensen claramente tem fé em você. A implicação era clara, e agora todos sabiam por quê. Eu me retirei para o meu escritório, o cansaço me atingindo. Meu telefone mostrava 17 mensagens não lidas. Sophie exigindo atualizações, minha mãe perguntando sobre o jantar neste fim de semana. E várias mensagens de números que eu não reconhecia, colegas fofocando provavelmente. E uma mensagem de Mateo, enviada durante a apresentação. Você foi perfeita. Meu escritório, 6 da tarde. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, tentando decidir se tinha coragem de aparecer. Eu apareci, é claro. Porque apesar de todas as objeções razoáveis, de todos os limites profissionais que eu deveria ter mantido, eu precisava de respostas. E talvez eu precisasse parar de me esconder do que eu vinha sentindo desde o meu 2º mês de emprego. Foi quando Mateo defendeu minha estratégia de campanha em uma reunião de diretoria com uma convicção tão feroz que percebi que ele realmente me ouvia, me via, valorizava minhas ideias de maneiras que meus chefes anteriores nunca fizeram. Seu escritório estava escuro quando entrei às 6 da tarde, iluminado apenas pelo brilho âmbar das luminárias de mesa. Mateo estava novamente junto às janelas, o horizonte noturno de Copenhague brilhando atrás dele. Ele havia tirado o paletó, sua camisa branca arregaçada até os cotovelos, revelando antebraços musculosos. A vulnerabilidade do gesto me atingiu. Esta pequena concessão ao conforto de um homem que geralmente apresentava um controle impecável. Feche a porta, disse ele sem se virar. Eu fechei, meu coração martelando. A conta Hansen te adorou. Ele se virou para mim então, e algo em sua expressão fez minha respiração prender. Orgulho, possessividade. Eles solicitaram especificamente você para todos os projetos futuros. Isso é bom para a empresa. É bom para você. Ele se moveu em direção à sua mesa, servindo 2 copos de uísque de um decantador de cristal. Você merece reconhecimento pelo seu trabalho. Ele me ofereceu um copo. Eu peguei, nossos dedos se roçando. A eletricidade percorreu meu corpo com o contato. E pela forma como sua mandíbula se contraiu, ele também sentiu. Eu não vim aqui para discutir a conta Hansen, eu disse, forçando firmeza na minha voz. Eu sei. Ele tomou um gole deliberado, seus olhos nunca deixando os meus. Você veio por respostas. Você disse que terminaríamos nossa conversa. Aquela sobre... Gesticulei vagamente. Sobre por que você acha que tem o direito de me chamar de sua. Não acho, eu sei. Ele pousou o copo. E antes que você objete novamente, deixe-me mostrar uma coisa.
Ele foi até sua mesa, abrindo uma gaveta trancada. De lá, ele tirou uma pasta. Meu nome estava impresso na aba. Quando te contratei há 8 meses, ele começou, foi porque seu portfólio era excepcional. Suas campanhas para aquela livraria em dificuldades em Odense. Você não apenas aumentou a visibilidade deles, você lhes deu uma identidade, fez as pessoas se importarem com algo que ignoraram por anos. Eu me lembrava daquele projeto. Tinha sido um trabalho de amor, trabalhando com uma empresa familiar que estava sendo esmagada por concorrentes corporativos. Eu criei uma campanha em torno da história do proprietário, sua paixão pela literatura, seu papel como espaço de encontro da comunidade. Pareceu pessoal de maneiras que a maioria do marketing nunca parece. Eu não esperava me importar com você além do seu valor profissional. Mateo continuou, abrindo a pasta. Mas então você começou a trabalhar para mim e eu notei coisas. Ele tirou um papel, uma avaliação de desempenho de 3 meses. Minhas notas eram excepcionais, mas havia anotações manuscritas nas margens. A caligrafia de Mateo. Fica lá até tarde mesmo quando não é necessário. Genuinamente se importa com os resultados do projeto, além das métricas. Defensiva sobre escolhas criativas. Bom, significa que ela tem convicção. Evitou contato visual durante a avaliação. Interessante. Meu rosto esquentou. Você tem me documentado. Observando. Ele tirou mais papéis. 4 meses depois, você lançou a campanha de joias Rasmussen. Você se lembra? Eu assenti. Tinha sido meu primeiro grande projeto solo para a empresa dele. Você ficou até meia-noite 3 dias seguidos aperfeiçoando os visuais. Nikolai relatou ter te encontrado dormindo na sua mesa no segundo dia. Ele me entregou uma foto, uma que eu nunca tinha visto. Eu, debruçada sobre meu teclado, exausta. Alguém tinha colocado um cobertor sobre meus ombros. Você fez isso? Toquei na foto. Eu disse a Nikolai para garantir que você estivesse aquecida, para pedir comida para o seu escritório. Sua voz era suave. Mesmo naquela época, eu sabia que estava em apuros. Apuros? Você consumia meus pensamentos. Ele me encarou diretamente. Eu estaria em negociações críticas, decisões de milhões de coroas, e me perguntava se você tinha almoçado, se estava com frio, se aquele idiota do Mads estava te incomodando de novo. Minha boca secou. Mateo. 6 meses depois percebi o que estava acontecendo. Ele fechou a pasta. Eu estava me apaixonando pela minha funcionária, por uma mulher tão cuidadosamente profissional que eu não tinha ideia se ela sentia algo por mim, além de respeito educado. A palavra amor ecoou pelo escritório, impossível e real. Você não pode me amar, sussurrei. Você mal me conhece. Eu te conheço. Sua intensidade era avassaladora. Eu sei que você toma seu chá com mel e limão. Eu sei que você vai para o trabalho a pé, mesmo na chuva, porque gosta do tempo para pensar. Eu sei que você liga para sua mãe todo domingo à noite, às 7. Eu sei que você defende os azarões em todas as campanhas porque se identifica com eles. Eu sei que seu sorriso é raro e genuíno e vale cada esforço para conquistá-lo. Ele se aproximou. Eu sei que você tem pavor de ser vulnerável, de deixar alguém ver as partes de você que não são a perfeição profissional cuidadosamente curada. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Pare. Por quê? Porque estou certo? Porque não importa. As palavras explodiram, cruas e desesperadas. Mesmo que o que você está dizendo seja verdade, isso não muda a realidade. Você é meu chefe. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque você detém todo o poder? Coloquei o copo de uísque na mesa antes que o deixasse cair. Porque se isso der errado, eu perco tudo e você não perde nada. Porque todos neste escritório já pensam que estou dormindo com você para subir na carreira e fazer isso de verdade só confirmaria. Então peça demissão. Eu o encarei. O quê? Peça demissão. Sua voz era calma, certa. Se a dinâmica empregador-funcionário é o problema, remova-a. Eu te escreverei uma recomendação que te garantirá um emprego em qualquer lugar de Copenhague. Qualquer empresa teria sorte em te ter. Você é louco. Estou apaixonado por você. Ele disse como se fosse um fato simples. E estou te oferecendo uma maneira de remover o obstáculo atrás do qual você continua se escondendo. Eu não posso simplesmente pedir demissão. Tenho aluguel,
Empréstimos estudantis. Eu cubro suas despesas até você encontrar outra coisa. Ele descartou minha objeção antes que eu pudesse expressá-la. Não como pagamento, como apoio, da maneira que pessoas que se importam umas com as outras oferecem apoio. Minha mente girava. Você está falando sério? Completamente. Ele diminuiu a distância final entre nós. Eu quero você, Nomi. Não como minha funcionária, não como alguma conquista. Eu quero você como minha parceira, como alguém para quem eu volto para casa, como alguém que me desafia e confia em mim e me deixa ver todas as partes dela que ela esconde de todo mundo. Você não me quer. Balancei a cabeça, o pânico crescendo. Você quer alguma versão idealizada que você construiu. Você não sabe sobre minha ansiedade, minhas inseguranças. Você não sabe que eu choro durante comerciais bobos, ou que tenho pavor de ser abandonada, ou que... Mostre-me. Ele segurou meu rosto gentilmente, seus polegares roçando minhas maçãs do rosto. Mostre-me tudo. A ansiedade, o medo, as partes que você acha que são demais. Deixe-me provar que eu quero essas partes também. E de repente eu estava chorando, chorando de verdade, no escritório do meu chefe. 8 meses de sentimentos reprimidos transbordando. Mateo me puxou contra seu peito, uma mão segurando a parte de trás da minha cabeça enquanto a outra pressionava minha lombar. Ele não me mandou calar a boca ou parar. Ele apenas me segurou, sólido e quente, enquanto eu encharcava sua camisa cara com lágrimas. Estou tão cansada, admiti contra seu peito. Cansada de ser cuidadosa, de me esconder. Então pare de se esconder. Sua voz vibrou através de mim. Pelo menos comigo. Você está segura aqui, Nomi. Eu te prometo isso. Eu me afastei para olhá-lo. E o que vi em seu rosto me tirou o fôlego. Ternura, certeza e, por baixo de tudo, uma vulnerabilidade que correspondia à minha. Se eu disser sim para isso, eu disse cuidadosamente, eu preciso de coisas de você também. Diga quais são. Honestidade. Honestidade completa sobre quem você é e o que você faz. Algo piscou em sua expressão. Nome. Eu ouvi os sussurros, Mateo. Sobre as conexões da sua família, sobre negócios que acontecem nas sombras. Se vamos fazer isso, preciso saber no que estou me metendo. Ele ficou quieto por um longo momento, depois assentiu lentamente. Minha família tem uma história complicada. Meu avô construiu este império através de métodos que nem sempre foram legais. Meu pai tentou legitimar tudo e eu continuei esse trabalho. Mas sim, ainda existem sombras, ainda existem conexões com pessoas que operam em áreas cinzentas. Sua mandíbula se contraiu. Eu trabalhei duro para separar meus negócios desse mundo, mas ele está lá. Ele me segue. Existe perigo. Não para você. Nunca para você. A ferocidade em sua voz era absoluta. Qualquer um que tocasse em você enfrentaria consequências que não poderiam imaginar. Deveria ter me assustado. Em vez disso, me senti estranhamente protegida. Eu preciso de independência, continuei. Espaço para tomar minhas próprias decisões. Não posso ser posse de alguém. Você não é uma posse. Ele traçou minha mandíbula gentilmente. Você é uma parceira, igual em todas as formas que importam. Eu preciso de tempo para pensar sobre pedir demissão. Sobre nós. Isso está indo rápido demais. Leve todo o tempo que precisar. Ele beijou minha testa, o gesto tão terno que fez meu peito doer. Mas, Nomi, eu não vou a lugar nenhum. Quer você seja minha funcionária ou não, quer isso leve semanas ou meses para resolver, estou aqui, esperando você estar pronta. Ficamos ali, em seu escritório, abraçados, enquanto as luzes de Copenhague brilhavam lá fora. E pela primeira vez em 8 meses, eu me permiti admitir a verdade. Eu estava me apaixonando por Mateo Christensen. E talvez, apenas talvez, isso estivesse tudo bem. Eu não pedi demissão imediatamente. Não porque duvidasse da sinceridade de Mateo, mas porque precisava provar algo a mim mesma. Que eu poderia navegar nesta situação sem perder minha identidade profissional. Que escolhê-lo não significava me apagar. Na semana seguinte à nossa conversa em seu escritório, algo mudou na forma como nos movíamos um ao redor do outro. No trabalho, mantínhamos distância profissional, mas a consciência crepitava entre nós constantemente, um fio desencapado que nenhum de nós conseguia ignorar. Mateo encontrou pequenas maneiras de mostrar que cumpria suas promessas. Quando Casper fez um comentário maldoso sobre meu sucesso na conta Hansen em uma reunião,
A resposta de Mattel foi rápida e brutal, reatribuindo Casper a projetos de trabalho pesado até que sua atitude melhorasse. Quando fiquei até tarde em uma campanha particularmente exigente, comida apareceu na minha mesa. Sempre meus pratos favoritos. Sempre com um bilhete na caligrafia de Mattel. Você precisa comer. M. Não pule o jantar de novo. M. Pare de trabalhar e vá para casa. A campanha pode esperar até de manhã. M. Eu guardei todos os bilhetes. Na quinta-feira, após nossa conversa, Mattel me convidou para jantar. Não como chefe e funcionária, mas como duas pessoas descobrindo o que significavam uma para a outra. Há um lugar em New Haven, disse ele, parado na porta do meu escritório com uma hesitação incomum. Pequeno, quieto, boa comida. Você vem comigo? Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido distância até decidir sobre pedir demissão, sobre nós. Mas quando olhei para ele, olhei de verdade para este homem poderoso que estava me oferecendo escolha, paciência, honestidade. Me vi assentindo. Sim, mas eu vou e volto com meu próprio carro. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Independente até o âmago. 7 da noite. Naquela noite passei um tempo embaraçoso escolhendo minha roupa. Não a armadura profissional que eu usava para trabalhar, mas um vestido esmeralda macio que Sophie me convenceu a comprar meses atrás. Deixei meu cabelo solto em vez de preso em seu coque habitual. Apliquei maquiagem com uma mão menos cuidadosa, me permitindo parecer mais suave, menos guardada. O restaurante era exatamente como prometido. Íntimo, elegante, escondido onde os turistas raramente se aventuravam. Mattel esperava em uma mesa de canto, e quando me viu, algo cru cruzou seu rosto. Nome. Ele se levantou, puxando minha cadeira. Você parece diferente, como você mesma. Sua mão roçou meu ombro enquanto eu me sentava. Como a mulher que você é quando não está se escondendo atrás da distância profissional. A noite se desenrolou como algo de um sonho. Conversamos sobre tudo, exceto o trabalho. Sua infância em Copenhague, meus anos na universidade, seu relacionamento complicado com o pai, meu forte vínculo com minha mãe. Ele fez perguntas que mostravam que ele vinha prestando atenção por meses. E me vi respondendo honestamente de maneiras que raramente fazia. Fale-me sobre Mads, disse ele eventualmente, sua voz cuidadosamente neutra. A história real, não o resumo profissional. Girei minha taça de vinho, reunindo coragem. Nos conhecemos no meu 2º ano de universidade. Ele era seguro, previsível. Pensei que era isso que eu queria, alguém estável que não me desafiasse muito. Encarei os olhos de Mattel, mas o seguro se tornou sufocante. Ele queria que eu me acomodasse, que aceitasse limitações. Quando tive a oportunidade de fazer uma entrevista na sua empresa, ele me pediu para não ir. Disse que eu deveria ficar na pequena agência de marketing, onde mal pagava o aluguel. Mas você foi mesmo assim. Eu fui mesmo assim. Sorri levemente. Melhor decisão que já tomei, mesmo que significasse terminar um relacionamento de 4 anos e recomeçar sozinha. Você nunca mais estará sozinha. A mão de Mattel cobriu a minha sobre a mesa. Não enquanto eu estiver aqui. Depois do jantar, ele me acompanhou até o meu carro, a mão na base das minhas costas. O ar de novembro estava cortante, mas eu mal o senti. Quando chegamos ao meu carro, ele abriu a porta para mim. Depois hesitou. Posso te beijar? A pergunta foi suave, pedindo permissão em vez de assumir. Meu coração acelerou. Sim. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me estudando por um longo momento. Então seus lábios encontraram os meus, gentis questionadores. Nada apressado ou exigente. Apenas Mattel me pedindo para deixá-lo entrar. Respondi timidamente no início, depois com confiança crescente. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo seu coração martelar sob minhas palmas. O beijo se aprofundou, e eu senti o gosto de vinho e promessa, e o começo de algo que eu vinha negando por muito tempo. Quando nos separamos, ambos ofegantes, Mattel encostou a testa na minha. Eu quis fazer isso por 8 meses, ele admitiu. Apenas 8 meses? 6 meses e meio, para ser preciso. Foi o dia em que você apresentou a campanha de turismo de Aalborg e ficou tão apaixonada por preservar a cultura local que mal percebeu que estava discutindo com o CEO. Ele sorriu. Você estava magnífica. Eu queria te beijar ali mesmo na sala de conferências. Isso teria sido inapropriado.
A maior parte do que sinto por você é inapropriado. Seus polegares traçaram minhas maçãs do rosto, mas cansei de fingir o contrário. Na semana seguinte, a proteção de Mattel se tornou mais visível. Quando um cliente fez um comentário inapropriado sobre minha aparência, Mattel o removeu do prédio em minutos. Quando alguém vazou fofocas do escritório sugerindo que eu tinha conseguido a conta Hansen dormindo com ele, Mattel lançou uma investigação interna que terminou com 2 demissões. Você não pode demitir todo mundo que diz algo sobre nós. Eu disse a ele após o segundo incidente. Eu posso e vou. Sua voz era de aço. Você merece respeito. Qualquer um que não possa fornecer isso não pertence à minha empresa. Sua intensidade deveria ter me assustado. Em vez disso, achei estranhamente libertador. Por anos, eu absorvi desrespeito com sorrisos profissionais, disse a mim mesma para superar. Ter alguém disposto a lutar por mim parecia revolucionário. Mas com a proteção veio a possessividade. Mattel começou a encontrar motivos para interromper quando colegas homens falavam comigo. Ele aparecia na porta do meu escritório durante o almoço se eu mencionasse comer com colegas de trabalho. Ele rastreava meus movimentos pelo prédio com um foco que beirava o obsessivo. 2 semanas após nosso primeiro jantar, eu o confrontei sobre isso. Você precisa parar de me vigiar. Eu disse de pé em seu escritório depois que todos já tinham saído. Agradeço o apoio, mas isso está se tornando excessivo. Excessivo? Ele parecia genuinamente confuso. Estou garantindo sua segurança. Estou em um prédio de escritórios, Mateo, não em uma zona de guerra. Você não sabe do que as pessoas são capazes. Algo sombrio piscou em sua expressão, especialmente pessoas que se sentem ameaçadas pelo seu sucesso. Então você vai me seguir por toda parte e monitorar cada interação? Se necessário. Isso não é proteção, é controle. A palavra pairou entre nós afiada. Mattel ficou em silêncio por um longo momento. Então ele afundou em sua cadeira de escritório, passando a mão pelo cabelo, um raro gesto de frustração. Você está certa. Sua voz era baixa. Eu não sou bom nisso, em me importar tanto com alguém. Isso me faz querer te envolver em proteção até que nada possa te tocar. Eu contornei sua mesa, virando sua cadeira para que ele ficasse de frente para mim. Eu não preciso ser envolvida. Eu preciso de parceria. Confie que eu posso me cuidar. Eu sei que você pode se cuidar, mas isso não me impede de querer. Ele se interrompeu. Querer o quê? Manter você segura. Garantir que ninguém te machuque do jeito que... Ele desviou o olhar. Do jeito que minha mãe foi machucada. A confissão me surpreendeu. Mattel raramente mencionava sua mãe. O que aconteceu com ela? Perguntei gentilmente. Os sócios do meu pai. Sua mandíbula se contraiu. Eles acharam que poderiam pressioná-lo através dela. Estavam errados, mas ela pagou o preço pela tentativa deles. Mattel! Ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Nunca mais se sentiu segura. Ele me encarou. Não vou deixar isso acontecer com você. Não posso. A compreensão surgiu. Então isso não é sobre me controlar. É sobre me proteger do seu mundo. Ambos. Ele me puxou para entre seus joelhos, suas mãos pousando em meus quadris. Eu quero você, Nomi. Mas eu sei o que querer você significa, os riscos que isso traz. E estou apavorado com esses riscos te tocando. Passei meus dedos por seu cabelo. Então me dê informações em vez de proteção. Diga-me o que observar. Confie em mim para ser sua parceira, não sua responsabilidade. Ele olhou para mim com uma emoção tão crua que minha respiração ficou presa. Eu não te mereço. Provavelmente não. Sorri levemente. Mas você está preso a mim de qualquer maneira. Ele me puxou para seu colo e eu fui de bom grado. Nos beijamos lentamente, completamente, aprendendo um sobre o outro sem urgência. Suas mãos mapearam meu corpo com atenção reverente, e eu me vi relaxando contra ele de maneiras que nunca havia relaxado com ninguém. Venha para casa comigo, ele murmurou contra meu pescoço. Não para, apenas para ficarmos juntos. Deixe-me cozinhar para você. Deixe-me mostrar quem eu sou fora deste escritório. Ok. A palavra pareceu um salto, mas eu estava pronta para pular. A casa de Mattel era uma cobertura em Örestad, toda de linhas elegantes e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Mas o que mais me impressionou não foi a riqueza óbvia. Foram os sinais de vida real. Livros espalhados pelas superfícies,
Um violão no canto, fotos nas prateleiras mostrando um Mateo mais jovem, com pessoas que deviam ser sua família. Você toca violão? Toquei o instrumento gentilmente. Mal. Ele tirou o paletó, de repente parecendo menos um executivo poderoso e mais um homem deixando alguém entrar em seu espaço privado. Minha mãe me ensinou. Nunca fiquei muito bom, mas guardei depois que ela... Ele não terminou a frase. Peguei um porta-retrato. Mateo, talvez com 19 anos, de pé entre uma mulher elegante com seus olhos e um homem mais velho de aparência severa. Seus pais? Pouco antes do incidente com minha mãe. Sua voz era cuidadosamente neutra. Antes de tudo mudar. Coloquei a foto de volta, virando-me para encará-lo. Conte-me sobre isso, a história real. Então ele contou. Sentamos em seu sofá moderno, Copenhague brilhando abaixo de nós, enquanto Mateo falava sobre crescer em uma família onde negócios e perigos se entrelaçavam. Sobre o império original de seu avô, construído com transporte no mercado negro durante a Segunda Guerra Mundial. Sobre as tentativas de seu pai de legitimar tudo. Sobre os rivais que tentaram pressionar seu pai através de sua mãe, deixando-a traumatizada, embora ela tenha sobrevivido fisicamente. Eu tinha 20 anos, disse ele em voz baixa. Velho o suficiente para entender o que aconteceu, mas jovem demais para impedir. Meu pai ficou paranoico depois disso. Controlava tudo, não confiava em ninguém. Jurei que nunca seria como ele. Ele riu sem humor, mas aqui estou eu, rastreando seus movimentos, demitindo qualquer um que olhe para você de forma errada. Você não é ele. Peguei sua mão. Você está tentando proteger, não controlar. Há uma diferença. Será? Não parece diferente quando estou obcecado se você almoçou ou se aquele idiota do Casper disse algo para te chatear. A diferença é que você escuta quando eu digo para parar. Apertei sua mão. Você tem consciência suficiente para reconhecer seu comportamento. Isso não é seu pai. É você tentando fazer melhor. Ele me puxou para perto dele e eu me aninhei ao seu lado, sentindo seu calor sólido. Ficamos assim por um longo tempo, sem falar, apenas existindo juntos. Eventualmente, Mateo cozinhou. Cozinhou de verdade, não pediu comida. Ele se movia pela cozinha com uma competência surpreendente, fazendo macarrão à carbonara enquanto eu observava de um banquinho, fazendo perguntas sobre as receitas que sua mãe lhe ensinara. Ela era francesa originalmente, explicou ele mexendo o creme. Conheceu meu pai durante uma viagem de negócios a Paris. Todos diziam que não daria certo. Mundos diferentes, expectativas diferentes, mas eles se amavam ferozmente até não poderem mais. O que mudou? O medo. Ele serviu a comida com precisão. O medo de perder um ao outro. Isso os consumiu até não sobrar nada além do medo. Isso não seremos nós, eu disse com uma convicção que não sentia inteiramente. Não, ele disse colocando um prato na minha frente. Como você pode ter certeza? Porque estamos falando sobre isso. Porque você está me deixando ver este lado seu. Porque estou te escolhendo com pleno conhecimento do que isso significa. Dei uma garfada no macarrão. Perfeito. Claro, seus pais não tiveram essa escolha. O perigo foi imposto a eles, mas você está me dando todas as informações, me deixando decidir se isso vale o risco. E vale. Seus olhos eram intensos. Vale o risco? Pousei meu garfo, encontrando seu olhar firmemente. Eu pedi demissão hoje. Mateo ficou absolutamente imóvel. O quê? Entreguei minha demissão esta tarde, com efeito em 2 semanas, conforme meu contrato. Meu coração acelerou enquanto eu dizia em voz alta. Estou dando o salto, Mateo. Estou te escolhendo. O alívio que cruzou seu rosto foi profundo. Ele contornou o balcão, me puxando do banquinho para um abraço feroz. Tem certeza? Ele perguntou contra meu cabelo. Você tem certeza absoluta? Apavorada, mas certa. Afastei-me para olhá-lo. Tenho entrevistas marcadas em 3 empresas, todas elas animadas com meu trabalho. Ficarei bem profissionalmente. Você ficará mais do que bem. Você é brilhante. Ele me beijou profundamente, um beijo de comemoração. Quando nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. 2 semanas, então você é minha completamente. Eu sou minha completamente, corrigi gentilmente. Mas sim, sou sua também. Aquelas 2 semanas finais na empresa de Mateo foram surreais. Todos sabiam que eu estava saindo, embora a razão oficial dada fosse a busca por novas oportunidades.
Os olhares de cumplicidade e as conversas sussurradas me seguiram pelos corredores. Mas Mateo estava certo. Ter tomado a decisão tirou um peso enorme do meu peito. Ele continuou a manter distância profissional no trabalho, mas, em particular, sua contenção desmoronou. Passamos todas as noites juntos, às vezes em sua cobertura, às vezes no meu modesto apartamento, que ele achava charmoso apesar dos móveis gastos. Ele conheceu Sophie, que o interrogou minuciosamente antes de dar sua aprovação. Ele jantou com minha mãe, encantando-a em minutos com seu interesse genuíno em seus projetos de jardinagem. Ele é intenso, minha mãe observou mais tarde. Mas ele olha para você como se você fosse o mundo inteiro dele. Não leve isso de ânimo leve, Nomi. Eu não levei. Não podia. Porque quanto mais tempo eu passava com Mateo, mais eu entendia a profundidade do que ele estava oferecendo. Não apenas riqueza ou proteção, mas uma parceria genuína com um homem que me via, realmente me via, de maneiras que eu nunca tinha sido vista antes. Meu último dia de trabalho chegou com uma emoção inesperada. Meus colegas fizeram uma pequena festa para mim, e até Casper conseguiu um adeus relutante. Mas o momento que importou veio às 5 da tarde, quando eu limpei meu escritório pela última vez. Mateo apareceu na minha porta, encostado no batente com os braços cruzados. Tudo pronto. Tudo pronto. Olhei ao redor do espaço que tinha sido meu por 8 meses, onde eu cresci profissionalmente, onde me apaixonei por um homem impossível. É estranho ir embora. Necessário, no entanto. Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Porque a partir de amanhã, eu quero poder fazer isso. Ele me beijou devagar, profundo, completo. O tipo de beijo que vínhamos nos negando dentro daquelas paredes por semanas. Quando nos separamos, eu estava tonta. Amanhã, confirmei. Sem mais chefe, sem mais funcionária. Apenas nós. Apenas nós, ele concordou. Embora eu deva avisar, agora que não há limites profissionais, pretendo ser insuportavelmente atencioso. Eu consigo lidar com o insuportável. Você consegue lidar com eu te dizendo que te amo? A pergunta foi suave e vulnerável. Porque eu amo, Nomi. Eu te amo. Te amo há meses. E preciso que você saiba disso antes de seguirmos em frente. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Eu também te amo, mesmo que você seja intenso e superprotetor e um pouco louco. Apenas um pouco? Ele sorriu contra meus lábios. Devo estar perdendo o jeito. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em sua cobertura. As luzes de Copenhague se espalhando abaixo de nós como estrelas caídas. Mateo foi reverente, paciente, verificando constantemente para garantir que eu estivesse confortável. A vulnerabilidade de ser completamente vista, física e emocionalmente, deveria ter me apavorado. Em vez disso, me senti segura, querida, em casa. Depois, emaranhada em seus lençóis com o braço pesado dele em volta da minha cintura, tracei padrões em seu peito. O que acontece agora? Perguntei. Conosco agora? Ele capturou minha mão errante beijando meus dedos. Agora eu te cortejo apropriadamente. Te levo para encontros. Te mostro para todos que importam. Provo todos os dias que me escolher foi a decisão certa. Você não precisa provar nada. Eu quero. Ele me puxou para mais perto. Você arriscou por mim, Nomi. Não vou levar isso de ânimo leve. Nos meses que se seguiram, Mateo cumpriu essa promessa. Navegamos a transição de empregador-funcionário para parceiros com uma facilidade surpreendente. Ele apoiou minha busca por emprego com entusiasmo, comemorando quando aceitei uma posição em uma agência de prestígio que valorizava minhas habilidades. Ele me deu espaço quando eu precisava e estava lá quando eu o queria por perto. Mas ele também me mostrou seu mundo, a dança complicada de negócios legítimos e conexões sombrias. Ele me apresentou a pessoas cujos nomes apareciam nos jornais, cujos apertos de mão tinham peso. E lentamente, cuidadosamente, eu construí minha própria rede dentro daquele mundo. Não como a namorada de Mateo, mas como Nomi Thompson, executiva de marketing com sua própria reputação. 6 meses depois de deixar sua empresa, Mateo me levou de volta ao restaurante em Nyhavn, onde tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Durante a sobremesa, ele me entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma chave para a cobertura. Ele explicou: quero que você se mude, não porque estou tentando te controlar ou te manter por perto, mas porque voltar para casa para você é a melhor parte do meu dia. E sou ganancioso por mais desses momentos.
Estudei a chave, sentindo o peso do que ele estava oferecendo. Eu mantenho o meu apartamento por enquanto, por precaução. Precaução de quê? Caso você se canse da minha obsessão por organização, ou da minha necessidade de trabalhar até tarde, ou da minha tendência a chorar durante comerciais. Não é possível. Ele pegou minha mão. Mas mantenha o apartamento se isso te faz sentir segura. Eu só quero que você saiba que tem um lar comigo, quando estiver pronta. Mudei-me 2 semanas depois. Minha obsessão por organização imediatamente transformou sua cobertura minimalista em algo vivido e acolhedor. Mateo amou cada mudança, desde meus livros em suas prateleiras até minha coleção de chás tomando conta de sua cozinha. E quando nos aninhávamos juntos à noite, Copenhague brilhando abaixo de nós, eu sentia algo que raramente havia sentido em minha vida cuidadosa e controlada. Livre, vista, amada exatamente como eu era. A postagem no Instagram veio em uma manhã de terça-feira, exatamente 9 meses após o comentário original de Mateo, minha garota, que havia começado tudo. Eu estava me arrumando para o trabalho. Meu novo emprego na agência de prestígio era exigente, mas gratificante, quando meu telefone explodiu com notificações. 50, depois 100, depois mais do que eu podia contar. Sophie ligou imediatamente. Você viu? Viu o quê? O Instagram do Mateo. Verifique agora. Abri o aplicativo com as mãos trêmulas. Mateo havia postado uma foto, nós, em um jantar no fim de semana passado, o braço dele ao meu redor, ambos rindo de algo fora da câmera. Eu parecia feliz de um jeito que nunca tinha me visto antes, despreocupada, apaixonada. A legenda fez minha respiração parar. 9 meses atrás, eu afirmei que esta mulher é minha. Hoje, estou pedindo a ela para tornar isso oficial. Nome Thompson, você quer se casar comigo? Meu telefone tocou imediatamente. O número de Mateo. Antes que você entre em pânico, disse ele quando o atendi, olhe pela sua janela. Fui até as janelas do chão ao teto da cobertura. Abaixo, no pátio, Mateo estava de pé segurando uma placa grande o suficiente para ler de 20 andares de altura. Eu te amo. Diga sim. Você é louco, consegui dizer, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Isso é um sim? Você deveria pedir em pessoa, não anunciar para a internet inteira. Eu queria que todos soubessem, sem ambiguidade, sem espaço para dúvidas. Você é minha, eu sou seu, e quero que o mundo testemunhe nós nos escolhendo. Sua voz suavizou. Então vou perguntar de novo, apropriadamente. Desça, nome. Deixe-me fazer isso direito. Vesti qualquer roupa, sem me preocupar com maquiagem, e peguei o elevador com o coração na garganta. Mateo esperava no saguão, vestido para o trabalho, mas segurando uma caixa de anel que tornava tudo real. Quando ele me viu, com o rosto manchado de lágrimas e despenteada, seu rosto se transformou em puro amor. Você está linda, disse ele. Eu estou um caos. Meu caos. Ele pegou minhas mãos me puxando para perto. Nome Thompson, você entrou na minha empresa há 9 meses e desmontou cada muro que passei anos construindo. Você me mostrou como é a parceria, o que significa confiança, como é ser visto, verdadeiramente visto, por alguém que ama cada parte complicada de você. Ele se ajoelhou e eu cobri minha boca com as mãos trêmulas. Eu não te mereço, mas estou pedindo mesmo assim. Você quer se casar comigo? Você me deixará passar minha vida provando que me escolher valeu a pena? Sim? A palavra saiu engasgada. Sim, seu homem impossível. Sim. Ele deslizou o anel, uma simples esmeralda cercada por diamantes, em meu dedo. Depois se levantou e me puxou para um beijo que parecia uma promessa. Ao nosso redor, as pessoas no saguão começaram a aplaudir, mas eu mal as ouvi. A postagem no Instagram, eu disse quando nos separamos. Todo mundo vai ver. Esse é o ponto. Ele tocou meu rosto gentilmente. Quero que seu ex-namorado veja. Quero que cada pessoa que já te subestimou veja. Quero que o mundo saiba que você está comprometida, valorizada e prestes a se tornar minha esposa. Sua esposa. Testei as palavras. Isso é assustador. Assustador bom ou assustador ruim? Ambos. Ri entre as lágrimas, mas principalmente bom. Os meses que antecederam nosso casamento foram caóticos e perfeitos. Minha mãe chorou quando contamos a ela.
Depois começou a planejar imediatamente com um entusiasmo que encantou e sobrecarregou Mateo. Sophie se tornou minha coordenadora de casamento autoproclamada, cuidando dos detalhes com precisão militar. A família de Mateo era mais complicada. Seu pai compareceu ao nosso jantar de noivado, mas disse pouco, sua desaprovação evidente. Mas sua mãe, recuperada agora, embora para sempre mudada, me abraçou calorosamente. Ele precisa de você, ela me disse em voz baixa durante aquele jantar. Mais do que ele jamais admitirá. Você o suaviza sem diminuí-lo. Isso é raro. O casamento em si foi pequeno, íntimo, apenas família e amigos próximos em uma cerimônia com vista para a água no castelo de Kronborg. Usei um vestido simples que me fez sentir eu mesma, elegante, mas não ostensivo. Mateo usou um terno que me tirou o fôlego e me olhou durante toda a cerimônia como se eu fosse seu mundo inteiro. Quando trocamos os votos, prometi chamá-lo à atenção quando sua superproteção se tornasse controladora, resistir à sua intensidade, ser sua parceira em vez de sua posse. Ele prometeu confiar em mim, me dar espaço, lembrar que amar significava me deixar ser totalmente eu mesma. Eu prometo, disse ele, a voz rouca de emoção, passar todos os dias provando que você fez a escolha certa, que me amar com todas as minhas complicações e sombras valeu o risco. Valeu, assegurei-lhe. Vale. E sempre valerá. Nosso primeiro ano de casamento nos ensinou a navegar o equilíbrio entre seus instintos protetores e minha feroz independência. Mateo lutou quando assumiu uma campanha de alto perfil que exigia viagens. Ele se preocupou quando insistia em manter minha própria carreira em vez de me tornar simplesmente a Sra. Christensen. Mas ele também ouviu quando expliquei que precisava ser mais do que sua esposa, que minha identidade importava. E lentamente eu o vi se transformar não em alguém diferente, mas em uma versão mais completa de si mesmo. O homem que tinha sido tão controlado, tão cuidadoso em mostrar vulnerabilidade, aprendeu a me deixar ver seus medos. A intensidade que antes se manifestava como possessividade tornou-se um apoio feroz às minhas ambições. Você está me mudando, ele admitiu uma noite enquanto estávamos deitados juntos. Mudança boa ou mudança ruim? Mudança aterrorizante. Ele beijou minha testa. Do tipo em que não consigo imaginar quem eu era antes de você. 2 anos após nosso casamento, engravidei. Inesperado, não planejado, mas inegavelmente desejado. A reação de Mateo foi puro terror misturado com alegria. Imediatamente reforçando a segurança, obcecado com os cuidados pré-natais, lendo todos os livros sobre paternidade que conseguia encontrar. Você está pirando, eu disse a ele gentilmente quando o encontrei às 2 da manhã pesquisando sobre desenvolvimento infantil. Quero estar pronto. Você não pode se preparar para tudo. Tirei o livro de suas mãos. Mas você pode confiar que vamos descobrir juntos. Nossa filha nasceu em uma manhã de primavera, pequena, perfeita e barulhenta. Mateo assegurou com um cuidado tão reverente que chorei ao vê-los. Ele havia construído um império, imposto respeito através do medo e da brilhantismo estratégico. Mas este pequeno ser humano o reduziu a uma vulnerabilidade estranha. Ela é nossa, ele sussurrou, tocando sua pequena mão. Nós a fizemos. Nós a fizemos, concordei. Nosso pequeno milagre. Ver Mateo se tornar pai revelou novas dimensões do homem com quem eu havia me casado. Sua intensidade se concentrou inteiramente no bem-estar de nossa filha. Sua superproteção, ainda presente, mas agora compreendida, estendeu-se a outra pessoa que merecia uma defesa feroz. E sua capacidade de amar, que ele passou anos acreditando ser limitada, expandiu-se de maneiras que nos humilharam a ambos. 5 anos após nosso casamento, eu estava em nossa cobertura olhando para Copenhague. Nossa filha brincava por perto com blocos, seu cabelo escuro, o cabelo de Mateo, caindo em seu rosto. Minha carreira havia florescido, minha confiança crescido. Eu havia construído uma vida que era minha, ao mesmo tempo que era nossa. Mateo chegou em casa, imediatamente pegou nossa filha nos braços, depois veio me beijar com uma paixão familiar. Como foi seu dia? Ele perguntou. Exaustivo, brilhante. O seu? Melhor agora. Ele me puxou para perto, nossa filha entre nós.
Isto é o que eu precisava. Não apenas você, embora você seja tudo, mas esta vida que construímos. Esta família. Sem arrependimentos? Provoquei. Sobre as tendências intensas e superprotetoras? Sobre se apaixonar por sua ex-funcionária? Nenhum. Ele me beijou novamente. A melhor decisão que já tomei foi colocar aquele comentário no Instagram na sua foto. Você quer dizer o comentário possessivo e territorial que anunciou ao mundo que eu era sua? Exatamente esse. Seu sorriso era impenitente. Por que levou a isto? A você dizendo sim para tudo o que importa. E olhando para meu marido, este homem impossível, intenso, profundamente amoroso que me viu quando eu estava me escondendo, eu sabia que ele estava certo. Alguns amores eram seguros, alguns eram esperados, mas o nosso era do tipo que mudava tudo. O tipo que exigia coragem e honestidade e uma escolha constante. O tipo que valia cada risco, cada complicação, cada momento de vulnerabilidade. O tipo que transformou duas pessoas reservadas em parceiros que construíram algo real. Eu te amo, eu disse simplesmente. Eu sei. Ele tocou meu rosto gentilmente. E vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa de ter dito sim. Nossa filha puxou a manga de Mateo, exigindo sua atenção, e nós dois rimos. Esta vida linda, complicada, perfeitamente imperfeita, era o que havíamos construído juntos. E era tudo. Quando um homem poderoso aprende a se ajoelhar, não em fraqueza, mas em devoção, é quando a verdadeira parceria começa. A jornada de Noemi, de se esconder em limites profissionais, a abraçar um amor ousado e autêntico, nos lembra que os relacionamentos mais transformadores não nos diminuem. Eles revelam quem sempre fomos por baixo do medo. Se você já se viu escolhendo a coragem em vez do conforto, eu adoraria saber. Qual foi um momento em que você parou de se esconder e deixou alguém te ver de verdade? Deixe um like se esta história tocou seu coração e compartilhe seu próprio momento de escolher o amor, apesar do medo.